Olá, oi, alguém me escutando? Olá, oi, oi, alguém tá me ouvindo? Vamos ver se tá funcionando. Olá, pessoal, alguém me escutando? Acho que tá aparecendo ao vivo aqui pra mim, mas eu não consigo ler nada. Vamos ver se eu vejo algum comentário. Não tô conseguindo ver comentário nenhum. Oi, olá, vamos ver. Se eu apareço aqui. Oi, tem alguém aí? Não tô conseguindo ver nenhuma ação aqui. Não aparece pra mim. Tá aparecendo? Tá ok? Ah, tá, mas eu não enxergo nada. Ó, só aparece o vídeo. Não tem como eu ler nada aqui. Não aparece nenhum comentário. Por isso que pra mim não aparece, ó. Então tá, pessoal. Tô às cegas aqui. Vamos ver, então. A gente combinou de hoje fazer agora a live da aulinha, né? No caso da coelhinha, para completar o trabalho de ontem, que a gente fez essa placa, né? Para quem viu a placa ontem, tá aqui. Essa aqui foi a plaquinha de ontem que a gente fez, ensinando a fazer essa pátina com médio envelhecedor e tinta. E hoje, então, a gente combinou de fazer a coelhinha, certo? Então, vamos ver aqui. Essa peça é um recorte a laser, todo recortado a laser com a marcação. E eu tô usando aqui, no caso, tinta PVA para dar o fundo. A peça era em MDF cru, eu pintei de branco primeiramente, lixei e dei mais uma demão de branco. Pode ser também quem trabalha com médium, com base de artesanato, pode usar base de artesanato também. E depois eu dei uma demão de tinta camurça PVA, tá? Sempre usando o pincelzinho macio. Vamos ver aqui, ó. Pincelzinho macio de cerda sintética mesmo, né? E pintei uma demão de PVA, camurça. Pronto. Vocês vão dar 2 demãos de PVA camurça para ficar a base mais escurinha, para nós fazermos os pelinhos dessa coelha. Vai ser uma coelha com pelinhos, tá? Deixa eu botar isso aqui para cá. Então, agora, eu vou começar também a dar demãos aqui. No caso, eu usei o verde nas folhas, o verde da tinta acrílica da Acrylex cor verde pistache nas folhas. E nessa partezinha da cenoura também, o mesmo verde pistache. Aqui pode ser só uma demão, tá? Nessa basezinha das folhas da cenoura aqui, uma demão só de verde pistache tá ótimo.
Pronto. E agora, com laranja, a gente dá 2 demãos na cenoura. Já dei uma demão antes, isso em cima do branco, tá? Preparei a peça antes de branco, normal, ou base de artesanato. E a segunda demão agora aqui dessa cor laranja na cenourinha. Então, essas peças já estão com os fundos prontos. Agora eu tô conseguindo escutar ali. A Márcia Andréia deu um oi, tá aparecendo agora aqui pra mim. Tudo bom, Márcia? Então tá. Nesse coelho, como eu quero fazer pelinhos, eu vou primeiro fazer uma marcação de sombra nele, um pincel chanfrado, fazendo um flotado, para marcar as áreas onde eu quero delimitar melhor as áreas de todo o coelhinho, tá? Então, aqui eu vou usar um sépia mesmo, bem fraquinho, com chanfrado. Ó, vou pegar o pincel chanfrado com a cor sépia. Deixa eu botar mais pra cima, que eu acho que fica melhor de vocês verem, né? Essa aqui é o sépia. Então, vou trabalhar o pincel na paleta. O pincel eu molhei, hidratei ele na água um pouquinho, né? Esse aqui é um pincel número 12 da Ceramic, da série 735, que pra mim é o melhor que tem aqui produzido aqui pra nós. Então, vou trabalhar ele aqui na minha paleta. E com esse sépia mesmo, eu vou fazer um sombreado, um flotado, no caso, né, na minha peça. Porque eu quero, vai ficar escurinho mesmo, porque depois a gente vai botar pelo pra gente poder enxergar esses sombreadinhos. Mas tá bem aguadinho, ó, bem fraquinho, tá? Então, ponho a tinta, trabalho o pincel na paleta e vou fazendo sombreadinhos. É uma sombrinha, assim, meio escurinha, para poder aparecer mesmo quando a gente for fazer os pelos, tá? Deixa eu ver ali. Minha sogra, Talaine. Oi, Sônia, tudo bom? Então tá bom, vamos lá, gente, aqui. Eu vou usar essa mesma cor para fazer um sombreado onde a orelha dobra. E aqui também, nessa outra ponta. Tudo com esse mesmo sépia. Ó, sempre eu lavo o pincel no meu tanquinho, tiro o excesso da água, pego a tinta novamente nessa parte mais chanfrada aqui do pincel, né? Ó, ponho a tinta ali naquela pontinha. É como se eu dividisse esse pincel mentalmente em 3 partes. Uma parte fica tinta, a do meio vai misturar tinta com água e a de baixo tem que sair limpinho, tá? Depois que eu trabalhar aqui o meu pincel na paleta, aqui embaixo, ó, tá limpo o pincel, ó. Tá vendo? Não tem tinta. Esse é um dos segredos de fazer um sombreado melhorzinho, assim, né? Que a gente, mais facilmente, ó. A gente vai trabalhar aqui também com esse mesmo escuro. A ponta. Aqui nas bochechas, delimitando a cabeça do coelhinho. Aqui também é uma coelha. E lá na outra orelha também, ó. Vou botar mais um pouquinho de tinta, porque o meu pincel ainda tá úmido o suficiente. Eu tô sentindo ele úmido ainda, apesar de ele já tá abrindo os dentinhos aqui, a boquinha, como eu digo, ó, aparecendo os dentinhos, mas ele ainda tá úmido o suficiente para eu continuar fazendo esse sombreado, ó. Então, eu vou flotar aqui também. Ó. Tá? Então, essa parte do flotado aqui, do sombreado, é importante para limitar o que nós vamos trabalhar. Aqui é uma parte também importante de fazer, porque como a cabeça, ó, ela tá na frente, vocês veem que o desenho, a cabeça está na frente desta orelha, a gente tem que sombrear aqui também.
Sombreio aqui. E aqui também. Certo? Ó. Então, essa parte da orelha também sombreada. Aqui vocês percebam que a orelha está sobre a cabeça, né? Essa parte está inteira da orelha, ela está sobre a cabeça. Por isso que o sombreamento foi feito aqui, ó, nessa parte da cabeça. Tá? Isso é uma grande dúvida que o pessoal tem sempre, de onde colocar o sombreado, onde colocar essas sombras, né? Então, isso é uma dica para vocês. Eu sempre comento com as gurias que a gente tem que perceber o desenho. Percebe o desenho, o que é a parte que está inteira, né? E daí essa sombra principal, ela é feita na parte de baixo. É claro que existem outras maneiras de sombrear e tem outros motivos também, mas aqui é uma aula básica, então a principal é essa, a gente saber que se a orelha está por cima da cabeça, a sombra vai na cabeça, certo? Então tá. Agora que eu fiz esse primeiro sombreamento, eu vou aproveitar e fazer também no redor dos olhos aqui. Então, aqui eu tenho um pouquinho e vou aproveitar e dar uma puxadinha no gordinho aqui do olho. Do lado de cá também. Pronto. E na parte interna do olho também. Lembrando que tá meio marcado assim, mas não tem problema, porque a gente vai encher isso aqui de pelo. Então... É um urso? Não é um urso, é um coelho. Mas ele é peludinho. Então, tá aqui. Agora eu vou usar um pincel menor para fazer o fundo do narizinho do coelhinho. Então, vou usar aqui um cor de rosa, rosa cotton, que é o mesmo que eu vou dar a segunda demão na flor também. Aqui. Percebo que mesmo que a gente dê um fundo, né, branco em toda a peça, e no caso aqui eu dei 2 demãos de branco antes, as marcações ainda aparecem, ó, do risco a laser. Então, não se preocupem em pintar sobre as marcações que vem na pintura, o risco, no caso, né, a marcação que vem no recorte a laser, porque ela não vai desaparecer, tá? Ela fica um vinco no MDF, então não tem problema de desaparecer não, tá? Então, vocês podem pintar normalmente com rolinho, com pincel, o fundo de branco, que não vai ter problema. Eu vou passar uma demão também lá na orelha, nessa parte aqui da orelha também. Para dar uma coloridinha aqui. Esse é um rosa bem clarinho, rosa cotton. Pronto. E já vou aproveitar e dar mais uma demão aqui na flor. Pronto. Então, agora eu vou começar pintando os olhos do meu coelho, tá? Eu vou pegar um tom de azul, que é o azul hortelã. Deixa eu hidratar meu pincel um pouquinho. E vocês veem aqui no risco, ó, tem uma marcação onde é branco, onde vai ser azuladinho e onde é o olho, a parte preta do olho, tá? Eu vou usar o azul, então, esse azul hortênsia, da Acrylex também, acrílica. E vou pintar aqui, ó, no olhinho. Vou trabalhar em forma com um chanfrado também, fazendo uma espécie de sombreado, ó. Certo? Eu vou vir com o pincel encostando naquela área onde vai ser a pupila. E vou
fazendo, adicionando essa cor aqui no olho também. Pronto, essa parte tá pronta. Agora a gente deixa hidratar secar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou usar uma tinta pra... Deixa eu ver se tá seco esse narizinho. Já vou dar uma sombreada nesse azul, nesse nariz. Deixa o azul secando. É um rosa bombom. Esse rosa bombom, eu vou trabalhar aqui o pincel na parte superior do narizinho, do focinho aqui. A minha tinta de baixo tá meio úmida ainda, tá meio que saindo, ó. Mas eu vou deixar já essa parte pronta. Fiz um flotadinho aqui no nariz. E vamos ver lá em cima se dá pra fazer já um flotado também na orelha. Então, eu vou fazer aqui. E eu posso trabalhar aqui assim um pouco, com o pincel meio puxadinho, ó. E fazer umas ondinhas pra dentro, suavizando a borda. E lá em cima a mesma coisa. Eu vou sombrear também. Fazer o chanfrado aqui, ó. Fazendo esse flotado, né? O sombreado, como a gente chama, aqui nessa parte. Prontinho. Esse maneira de vocês pintarem o coelhinho, pode ser em qualquer coelhinho, né? É só a gente perceber bem como é que é o desenho, aonde que tá a orelha, passando por cima da cabeça, por cima da própria orelha, dobrando, e a gente vai usando essa maneira de pintar em qualquer bichinho. Pronto. Agora, enquanto isto seca, eu vou pegar aqui um azul. Esse é um azul turquesa. Eu não tô com muitas cores de tinta aqui em casa, então eu vou pegar esse azul turquesa, vou tixar ele bem fraquinho. Olha, eu percebo que ele é bem escuro, mas ele tem um tom muito bonito. Então, eu vou tirando bem do pincel. Ó, trabalho bem o pincel na paleta. E agora eu vou voltar aqui para o olhinho. Dando mais um reforço próximo à área onde vai ser preta, ó. Reforçando esse sombreado aqui. Então, antes a minha pincelada tinha vindo até mais aqui embaixo, e agora eu deixei ela menor. Mais próxima lá de cima onde vai ser pretinho, ó. Tá? Deixa eu passar mais um pouquinho no outro lado. Agora, vamos pegar um preto aqui. E vou pintar essa parte do olho de preto. Aqui, então, é pretinho. Opa, dei uma borrada ali. Esse calor, hein? Tá muito quente aqui hoje. Aqui, esse meu quarto de pintura aqui de casa, ele fica numa área onde pega bastante sol agora de tarde. Então, eu tenho que ficar com a janela até fechada, de tão quente que tá. E eu não tenho um ar-condicionado nesse quartinho. Então, só com ventilador de teto.
Tá quente. Deixa eu beber uma aguinha. Lembrem, gurias, que todas têm que beber bastante água. Então, vamos lá. Agora, vou dar mais uma demão no narizinho ali, no focinho, com o rosa bombom. Bem pouquinha tinta na pontinha. Vou dar uma reforçada aqui com a mesma cor. Pronto. Agora eu vou começar com a parte dos pelinhos. Então, como eu pintei toda a minha base, né, de camurça PVA, agora eu vou usar um tom de creme, ó, uma cor um pouco mais clara, para começar a fazer os primeiros pelinhos. Deixa eu achar um pincel aqui. Vocês conhecem o Hack? Esse tipo de pincel aqui, ó. Ele é todo descabeladinho na ponta. Eu vou usar ele para começar, porque é mais rápido que usar um liner. Esse aqui é um da Ceramic. Então eu escabelo bem ele, ó. Podem ver como ele é todo, a pontinha toda abertinha lá, ó. Ele é chato, mas ele tem todo o filamento dele é desencontradinho para ficar escabelado mesmo. Então eu ponho água, deixo a tinta bem aguadinha, mais fininha, abro bem ele e vou começar a fazer essa pelagem toda aqui. Começo pela orelha aqui, vindo com os pelinhos de cima para baixo, porque é o sentido da orelhinha aqui, né? E aqui também. Vai agora de baixo para cima, sempre no sentido que faz o movimento do pelo mesmo do coelho, ó. Certo? Aqui nessa orelha a mesma coisa, botar tinta, põe na aguinha ali, deixa eu ver se dá pra ver aqui melhor. E agora eu venho com o pelinho de cima para baixo também. E aí, gurias, vocês que estão assistindo, fazendo muito artesanato? Todo mundo em casa? Eu aqui já não aguento mais comer doce, que a gente acaba só fazendo doçuras. Aqui, pronto. Essa primeira parte, vou molhar mais, botar mais um pouquinho de água aqui. Ó, espalho bem meu pincel, deixo ele ficar mais escabeladinho e vou para a parte aqui da testa do coelhinho. Eu começo sempre aqui para essa parte do onde vai o olho, ó, os cílios, né? Vou começar aqui. Aqui eu vou puxar assim, como se estivesse descendo, pra cá a mesma coisa, descendo. E nas bochechas eu vou pro ladinho, ó, como se fosse fazer o focinho mesmo, ó. Vai pro ladinho, pro outro ladinho.
Aqui. Aqui no meio do focinho eu vou subir em direção à cabeça, ó. Então, aqui eu junto com esses outros e vou subindo agora. Sempre do sentido de baixo para cima. Fazendo o movimento da cabeça. Dá para ver? Pronto. Para quem não tem esse pincel, pode ser um pincel velho, bem escabeladão, que vocês vão usar. Ó, eu quase, não sei se dá para perceber, mas a gente quase não encosta o pincel na peça, ó, para ficar os risquinhos da pincelada. Então, pode ser um pincel velho também, escabelado, por isso que eu digo sempre não joguem nem os pincéis velhos, porque sempre a gente usa para alguma coisa. Então, a gente pode usar para fazer isso, por exemplo, ou adquiro esses hacks que são bem bons para a gente fazer maçã também, outros tipos de pintura. Então, aqui eu tô puxando, ele facilita, porque se tu vai fazer tudo isso aqui com liner, leva um tempão, né? Então, eu gosto de usar esse pincel para agilizar. Prontinho. Agora eu vou para, enquanto esse seca, um pouquinho, eu vou pegar o branco. Tinta acrílica branca. Mesma coisa, espalho com o pincel. Não lavei o pincel, só umedeci ele. Então, ele tá com um pouquinho do amarelo, então ele tá um tomzinho, um pouquinho mais, ó. Vou até pegar mais um pouquinho dessa restinha aqui, botar junto, pra ficar um tom um pouco mais claro. Opa, sujei minha mão de... Dá um lenço umedecido ali, por favor, que eu sujei a peça aqui de laranja. Encostei na tinta aqui do lado de cá. Deixa eu passar um lencinho umedecido aqui, ó. Viu? O lencinho umedecido de bebê é bom até para isso. Tirar o restinho de alguma tinta que foi parar em lugar indevido. Pronto. Agora, então, pego de novo o meu pincel hack com o branco umedecido. Eu vou fazer de novo os pelinhos, só que agora com a tinta branca, ó. Vocês percebem que o sombreado tá ali ainda, né? O que a gente fez primeiro lá no início. Então, ele que delimita toda a nossa pintura. Então, por isso que é uma pintura mais rápida essa de fazer um coelhinho, ó. Então, agora eu vou de novo com o meu pincel, puxando os pelos, sentido do movimento da orelha, no caso, tá descendo aqui. O pincel bem soltinho, bem superficial para ficar riscadinho. Nessa parte aqui eu posso deixar mais branquinha um pouco. Deixa eu tirar ali também, que eu sujei. Pronto. De novo, vou pegar mais branco. E aqui agora vai. Alguém tem alguma dúvida? O coelho tá com olhar de brabo, ele não tá pronto ainda. Ele tá bravo porque tá em casa, eu acho, Vera. Tá a fim de dar umas voltas, uns bordejos por aí, não tá podendo. Não, mas ele vai ficar com cara de bonitinho depois e não tá pronto. Sim, o vídeo completo ele fica lá na página da magia. Depois que a gente termina a pintura, ele fica salvo lá na página da magia das cores. Aqui, né, na página, no caso, vocês estão assistindo pela página. Então, aqui tá. Pronto. Mais uns pelinhos.
Vocês percebam como é importante a cor do fundo ser um pouco mais escura que a cor que vocês querem que o coelho fique, porque senão não aparece os pelos, tá? A gente sempre tem que pensar antes de começar a pintar, preparar o projeto, para saber o que aspecto vocês querem que tenha. Porque se eu quero um coelho branco com tons, que ele apareça o branco e uns tons de bege, eu tenho que pintar de um bege mais escuro embaixo. Nesse caso foi o camurça. Porque senão não aparecem os pelinhos. Para aparecer os pelinhos, eu preciso que ele seja mais escuro o fundo do que a cor que eu vou estar usando por cima, tá? Então, por isso que eu trabalho dessa forma, com o fundo mais escurão. Aqui também vou puxar mais um pouquinho de pelo no centro da cabeça e vou começar a subir os pelinhos para essa área aqui de cima da cabeça. Pronto. Agora vou usar o liner. Aqui eu tô usando um liner da Ceramic, um 0, porque eu nem tenho mais fino que isso aqui em casa. Vou botar um pouquinho de branco. Sempre que eu trabalho com liner, eu trabalho com a tinta mais aguadinha, ó, mais aquarelada, botando mais água. Por quê? Porque se a tinta tá seca, a pintura fica toda desencontrada. Eu não consigo fazer uma linha reta, longa, ó, né? Quando a tinta tá seca, deixa eu mostrar pra vocês. Se eu pego a tinta direto do pote, tá? E vou fazer uma linha, ó, logo, tá vendo? Logo acabou. Por quê? Porque o liner, ele tem esse filamento longo exatamente para isso, porque a mesma quantidade de filamento que tem aqui fora tem dentro da virola. E quando tá úmido, a gente consegue fazer com que a água que tá aqui dentro vá correndo e empurrando a tinta para a gente ter uma área mais longa para poder trabalhar, tá? Por isso que a gente usa o liner. Então, sempre que vocês quiserem fazer pelo, cabelo, cílios, coisas assim que fiquem mais longas, utilizem o liner com tinta acrílica, hidratada, assim, tá? Com bastante aguinha. Eu não gosto de usar PVA para isso, porque a PVA ela fica transparente. Quando a gente põe água, a PVA vai ficando transparente. Então, o preto não fica preto, o branco não fica bem branco, fica transparente, tá? Então, branco acrílico. Agora, eu vou puxar aqui alguns outros pelinhos mais marcados, ó, com liner direto. E quem não tem liner desde o início, pode fazer desde o início assim, ó, com liner mesmo, só que daí demora um pouquinho mais, né? Aqui a gente vai ter um trabalho bem mais rápido, ó. Esse meu liner tá meio comprido, mas esse coelho é aqueles coelhos da Expo Inter, com os pelos bem longos. Aqueles campeões. Então agora vou puxando, ó, os pelinhos. Pronto. Tá? Com o mesmo eu vou fazer aqui na bochechinha, dando um reforço nisso. Do lado de cá também, reforçando. Aqui. Reforço o branco. Aqui na parte de cima também, como se fosse um chumacinho de cabelo, onde uma franjinha. Isso vai secando aí para vocês, aparece muito forte agora, porque o brilho da água, né, vai contrastando com a luz que a gente tem aqui, que não é nada profissional, né? Eu tô num quartinho com pouca iluminação, menos iluminação que eu tenho no ateliê lá da loja. Então, vai aparecer meio estranho aí para vocês, mas acho que dá para perceber. Então, agora que essa parte está pronta, eu vou usar o mesmo liner e a tinta branca aguadinha, ó, para fazer um brilho no olhar desse meu coelhinho. Eu vou fazer como se fosse uma estrelinha, assim, ó. Ó, vou pegar o pincel, vou fazer uma estrelinha, tipo um asterisco, dentro do olho, na parte preta ali.
pra parecer que ele tá com um olhar mais feliz, Vera. Agora ele não vai mais ficar com carinha de brabo. Vamos deixar ele com cara mais meigo, não brabo. Então aqui eu vou botar bem fininho, ó. E do outro lado, mesma coisa. Deixa eu botar mais perto para vocês verem. Viu? Tem uma estrelinha no olhinho. Aquele mesmo asterisco que eu fiz aqui. Eu vou pegar o branco agora, botar na ponta do meu pincel puro. Vou botar um ponto bem no meio desse meu asterisquinho, ó. E mais um aqui e um aqui para fazer um ponto de luz dentro desse olho, certo? Aqui eu posso dar uma puxadinha. Aqui também. Pronto. Esse meu olho, o fundo não estava bem branco antes, vou dar uma... Passar um pouquinho de branco aqui. Pra ele ficar com o olhinho mais branco, tá muito azulado. E do outro lado a mesma coisa. Acrescentar mais luz aqui nesse olho. Pronto. Agora eu vou aproveitar e já vou fazer os cílios, tá? Com preto. Ó, preto acrílico também. Da mesma forma que eu uso, como eu tô usando liner, da mesma forma que eu usei o branco, eu vou usar o preto. Vou botar tinta e água. Fazer uma tinta, ó, bem fininha. Vou trabalhar o pincel, o liner aqui, para ele ficar mais, ó, fininho. Vou ter um controle melhor da tinta no meu pincel. E isso a gente tem que... A gente, às vezes, adquire vários pincéis liners, até encontrar um que a gente se adapte melhor, né? Eu nem gosto tanto desse, porque eu acho ele muito largo para mim, muito grossinho para fazer isso, mas é o que eu tenho aqui em casa hoje, tá? Então, eu vou puxar agora um liner aqui, ó, uma linha. E delicadamente eu vou fazer os cílios. Vou acrescentar mais uns 3 fiozinhos finos aqui na parte de cima, ó. Do outro lado a mesma coisa, lembrando que é uma menina, né? Então, vou fazer os cílios bem longos. Ó. A mesma linha que eu utilizei para fazer todo esse contorno aqui, eu vou saindo as linhas mais finas dos cílios, tá? Para não ficar parecendo uma aranha escabelada assim, com as patinhas. Então, a gente procura usar a mesma linha, ó, como guia, tá? Daí não fica aquela coisa escabelada assim, cílios de Emília. Então, vamos botar aqui. A gente puxa agora, mesma coisa, ó, de dentro da linha, eu vou saindo as outras ramificações, no caso, ó. Tá? Porque se vocês vão fazendo várias linhas, ela vai ficando muito grosso isso, né? E não é a nossa intenção no caso. Para salientar essa parte do olhar ainda nele, eu vou pegar o meu chanfrado com branco. Botei branquinho, ó, no meu chanfrado. E vou passar um pouquinho mais de tinta aqui nessa área, que eu quero que fique mais clarinha. Essa parte perto do olho aqui, ó, na bochecha, no caso. Da coelha. Pronto. Agora eu vou... Antes eu tinha esquecido de fazer aquele sombreado, quando a gente fez em volta do olho, eu esqueci de fazer aqui na sobrancelha, tá vendo? Eu devia ter feito aqui também, onde tem a marcação da sobrancelha, um sombreado como esses outros aqui. Porque daí agora eu não precisava me preocupar com ele, né? Então, eu vou ter que fazer isso agora.
E tem que cuidar, porque o sépia é uma cor bem escura. E aqui a gente já tá com os pelinhos prontos, né? Então eu vou botar bem pouquinha tinta no pincel, ó. Quase nada, e vou tirar bem o excesso, ó. Trabalhar bem o pincel aqui. E agora eu vou fazer esse sombreado aqui. Vai ficar meio escurinho. Deixa eu tirar mais um pouco. Só para marcar um pouquinho mais, depois eu vou vir com preto aqui sobre a linha para fazer a sobrancelha. Eu nem gosto muito disso, mas como tá no risco, vamos aproveitar esse risco aqui. Pronto, ó. Tá? Aqui eu posso também marcar um pouquinho mais essa parte. Se tivesse uma boquinha aparecendo aqui, a gente ia fazer sombra pelos dois lados, usar o chanfrado ó, acompanhando o contorno do focinho, eu ia vir e acompanhar aqui para baixo também. Deixa eu fazer aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. Fazer sobre o papel. Ó, vim, ia continuar aqui, ia vir pelo outro lado, ia continuar aqui pelos dois lados, ó. Certo? Se fosse uma carinha inteira de coelho. E daí sim, depois disso eu ia fazer aqui a partezinha da boquinha, de repente, né? E um queixinho. Para quem tem um coelho inteiro aparecendo a cabecinha toda, a gente pode fazer isso, ó. Uma sombra por baixo para aparecer a boquinha aqui, tá? Que não é esse caso, porque esse aqui a coelhinha tá atrás da cerca, aquela que nós pintamos ontem. Então, essa parte aqui também tá pronta. Eu vou dar uma reforçada agora em outras áreas com o mesmo chanfrado e a cor sépia. Por exemplo, aqui nessa parte que já secou da orelha, agora eu vou vir com a mesma tinta, ó. E vou contornar inteiro. Vou dar uma reforçada nisso. Ó, pronto. Vou vir lá em cima na outra orelha também. Aqui nessa parte, ó, fazendo esse contorno. Isso vai dar mais profundidade na imagem, né? Vai ficar com mais profundidade essa orelha aqui. Ó. E aqui nessa área também eu vou fazer. Deixa eu botar mais um pouquinho de tinta. Perceba que toda vez eu lavo meu pincel no tanquinho, tiro o excesso da água umas 5 vezes, porque para mim eu não necessito de secar meu pincel. Tem pessoas que têm aquela mania de encostar o pincel na folhinha, eu não encosto, tá? Normalmente eu só passo aqui no tanquinho, tiro o excesso, e agora eu vou pegar e tirar, fazer o sombreado aqui, ó. Usar o chanfrado aqui nessa área, para reforçar a sombra que essa orelha tá fazendo sobre a cabeça do meu coelhinho. Pronto. O que vocês acham? Tá ficando bonitinho? Agora eu vou usar o liner de novo com preto para fazer a sobrancelha, usando o risco, né, que nós temos aqui, a marcação no laser. Lembrem que para fazer um risco da forma que vocês querem, a gente não precisa fazer rápido, né? Porque isso aqui, ó, trabalha muito rápido, tu acaba não fazendo exatamente aquilo que tu quer. A gente pode trabalhar com delicadeza, com a mão bem levinha sempre, tá? Porque o pincel, ele faz exatamente aquilo que a gente manda, tá? Então, às vezes eu vejo as pessoas muito afobadas, querendo fazer rápido uma sobrancelha, e daí fica aquele risco, né? Ó, pode trabalhar o pincel e vir com a tinta e fazer aqui, ó. Outra dica também, ó, tá vendo? Eu sempre deixo esse dedinho, não é cacoete, tá? Eu sempre deixo esse meu dedinho como se ele fosse uma guia para mim. Quando eu quero fazer uma linha longa, ó, eu deixo meu pulso solto, meu braço tá todo solto, né? E eu uso o
o pincel como se fosse uma extensão da minha mão, uma extensão do meu braço, ó. Eu não vou movimentando o meu pulso, eu vou movimentando o braço inteiro. Ó, meu braço todo ele tá movimentando. Então, ele tá solto sobre a peça. Então, eu pego a tinta e vou trabalhar como eu quiser, ó. Por quê? Porque meu braço tá tudo solto. Quando a gente faz aquele movimento engessado assim, ó, aí, claro, não fica como a gente quer, tá? Deixa eu botar tinta de novo. Então, são algumas dicas, assim, que vocês podem usar para a pintura de vocês. Né? Eu sempre falo que o pincel é o nosso melhor amigo. Porque não adianta saber pintar e não ter um pincel bom, e também não adianta ter um pincel maravilhoso e não querer aprender a pintar. Porque aprender a pintar todo mundo consegue. É só a gente querer. Então, aqui, ó, venho com o pincel e faço a minha linhazinha. Certo? Lavando. Pronto. Eu vou fazer uma bochechinha, porque tem muita gente fazendo coelhinho e vai querer fazer uma bochechinha bonita, né? Vou usar aqui um pincel Pitois. Ó, esse aqui é um Pitois da 462 da Condor. Ele é o 00, pequenininho. Vou usar aquele mesmo rosa bombom da True Colors. Passar aqui na minha bandejinha de isopor. Tirar o excesso, ó. Tá? Tem que ter tinta, não pode ficar totalmente seco, senão a gente não consegue fazer bochecha, tá? Ó, mas o pincel tá seco, tá? Ele não tá úmido, ele não tá hidratado. Pincel seco com uma quantidade de tinta, que eu vou esfregando aqui, ó, pra eu saber a quantidade que eu quero. E ele não pode estar totalmente seco, ó. Eu vejo aqui no papelão que ele tá sujando ainda, tá? Ó. Quando eu sinto segurança para fazer isso, daí eu vou pra peça. Eu vou fazer uma bochechinha aqui, ó. Com a mão bem leve, eu vou esfregando redondinho, sem fazer um círculo grande assim, senão vai ficando marcadão. Ó, eu quero só uma bochechinha aqui. Então, com a mão bem soltinha, eu vou marcando aqui. Ó, se eu ficar marcando no mesmo lugar, ele vai fazendo um buraco e vai fazer um buraco no meio. E não é o que a gente quer, tá? Então, trabalhei aqui, trabalhei aqui. Tinha uma bolinha aqui de tinta. Pronto. Agora eu vou botar uma bolinha branca nas bochechas. Vou usar um boleador para isso. Achei meu boleador que estava perdido. Ó, bolinha branca nas bochechinhas. Vou fazer uma luz no narizinho. Aqui assim, nessa parte superior. Para ele ficar mais alegrinho. Pronto. E agora, depois vocês vão repetir tudo isso na patinha, né? Também, fazer os mesmos pelinhos na pata. Essa parte aqui dos dedinhos é essa mesma aqui. A gente faz aqui para parecer que a mãozinha tá ali, né? Ó. Então, não vou pintar isso agora. Deixa eu pegar a minha placa. Essa é a placa. Eu vou colocar o coelho aqui. Depois de pronto, que eu pintar a patinha, eu vou botar a patinha. E vou pintar essa cenoura e a florzinha que vai aqui na cabeça. Ó. Depois vamos botar um Feliz Páscoa, bem bonito aqui, com um recorte a laser, com as letras. E era isso, então. A coelhinha de hoje tá pintada. Ah, mostrar a tinta no isopor, Luciana? A Lu quer saber, ó. Eu usei só esse isopor para fazer toda a pintura. Ó. Isso aqui é um negócio de pizza, ó. Tá? Aqui é a tinta branca, aqui é aquela mistura de branco com o nosso... aquela cor que eu usei, creme, tá? Que foi o primeiro pelo. Aqui tá um pouquinho de sépia, o azul do olhinho, o verde, o laranja. O azul que eu usei é bem pouquinho. A palhetinha sai limpa, ó. Tá? É isso aqui só que eu usei para poder pintar essa peça. Certo, meninas? Alguém mais tem alguma dúvida? Querem alguma outra dica? Tô aqui ainda, posso responder para vocês. Tenho mais uns 5 minutinhos, porque
para não ficar muito longo, não estender, né? Quem sabe eu faço a cenoura? Querem ver como é que fica uma cenourinha rápido? Pra Páscoa agora? É importante, né? Vamos ver aqui, ó. Vou pegar a cenoura, então. Eu vou usar... Eu pintei a cenoura com a cor tangerina, tá? Não foi cenoura, ó. A cor foi tangerina da Acrylex. E agora eu vou usar a cor telha. Vou pegar uma outra bandeja. Vou botar aqui para ficar mais limpo. Deixa eu pegar essa telha aqui. Pronto. Vou fazer uma maneira rápida de pintar cenoura também, tá? Pra gente não levar muito tempo. Vou pegar um pincel chato, tá? Esse aqui é um pincel da Ceramic, um 321, número 6, tá? Deixa eu dar uma hidratada nele. Secar. Eu sempre, antes de usar os pincéis, sempre dou uma hidratada e seco o pincel. Sempre, como eu disse, aquela mesma história, né? Toda a quantidade de cerda que eu tenho para fora do pincel, eu tenho para dentro da virola. Então, quando eu umedeço, automaticamente entra água aqui na virola, umedece as minhas cerdas e a tinta não se instala muito facilmente aqui. Então, não chega a secar a tinta dentro do pincel, porque isso que estraga os nossos pincéis, né? Quando a tinta seca lá dentro. Procura sempre não enfiar o pincel dentro do pote, né? Direto, por isso que enche de tinta lá dentro e também vai endurecendo teus pincéis. Usa sempre a tinta fora, a quantidade que tu vai usar, até porque a tinta acrílica e a PVA são à base d'água e são tintas que secam muito rapidamente se o pote ficar aberto. Então, a gente procura fazer isso. Deixa eu pegar essa tinta aqui, vou botar aqui um pouquinho no pincel, ó. Vou dar uma esfregadinha. Vou fazer um sombreado com o sombra seca, praticamente, ó. Tá? Meu pincel não tá seco demais, mas ele também não tá molhado na tinta, ó. Vou fazer em todo o contorno da minha cenoura, de fora para dentro, ó. Virando o pincel para fora. Para dar uma... Lavei o pincel, vou pegar um tom de amarelo agora, para fazer rapidinho. Mesma coisa, tiro o excesso. Tiro o excesso aqui um pouquinho. Vou vir com uma luz pelo lado de cá. Pronto. Agora sim, eu vou pegar meu chanfrado. Com esse mesmo tom telha. Vou fazer aqui umas nervurinhas na minha cenoura. Ó, já tá com cara de cenoura, né? Deixa eu ver a Cláudia. Tá, pode deixar, Cláudia. Eu deixo separado pra ti um kit desses da coelhinha. É bem bonitinho esse, né? A Luciene Pereira, ela pintou esses dias lá na aula, ficou um amor dela também. Eu deixo separado sim, tem lá. Assim que nós pudermos trabalhar, pelo menos com as vendas, por enquanto não, a gente está esperando, aguardando as posições, né? Do governo para saber quando que a gente vai poder abrir, pelo menos como parte online, né? Vocês fazendo o pedido pelo WhatsApp, a gente enviando, mandando as coisas por motoboy. Por enquanto não pode abrir nada, então tá bem complicado, né? Eu sei que o pessoal quer material para trabalhar em casa e não está podendo buscar suas peças. Eu tenho todo dia gente me perguntando se a gente está vendendo por teleentrega, mas nós não estamos, a gente não está nem indo na loja, tá? Porque não tem como. Peguei o mesmo pincel, gurias, botei na tinta, ó, esparramei meu pincelzinho e dei umas batidinhas aqui para fazer uns pelinhos, ó, tá? Da mesma forma, agora eu vou pegar aqui na parte de cima, as cenouras, elas têm
sempre um esverdeadinho mais aqui, ó. Então eu já vou dar uma esverdeada nessa parte, daquela forma de pincel seco, ó. Só para ficar mais verdinho aqui. Tirar um pouco que tava muito molhado meu pincel. Ó, esverdeei um pouco. Aqui em cima eu posso pegar esse mesmo verde que eu tô usando para bater aqui nas folhas, é o verde musgo. Vou pegar um pouquinho dele e vou fazer umas ramificações aqui na minha cenoura. Vou misturar um pouquinho de sépia, ó, porque eu quero que o meu verde fique um pouco mais fechado. Eu posso usar ele com sépia para fazer um verde mais musgo, ó, tá? Usando só um restinho de tinta mesmo. Eu vou pegar aqui o verde e vou deixar essa parte mais escura. Dá para perceber no vídeo? Ó. Trabalho com o pincel nessa forma. E deu. Rapidinho, uma cenourinha pronta. Deixa eu botar aqui para ver se dá para ver. Ó. Prontinho. Cenourinha pronta, coelhinha pronta e a placa pronta. Ó, aqui, nossa contribuição, então. Essa é a nossa contribuição de hoje. Para todo mundo pintar um pouquinho em casa e deixar a vida mais colorida, né? Então é isso, gurias. Mais alguma dúvida? Acho que não, né? Foi fácil essa, né? Então tá bom. Beijão para todas. Até a próxima. Tchau, tchau.